A história de Irina e Pervin era conturbada depois de uma longa batalha que o exército conseguiu chegar na capital de Verma. Foi nessa ocasião que Pervin conheceu Irina. Era a primeira vez em sua vida que ele desejava alguém tão intensamente. Por isso fez esforços para conquistar seu coração. O imperador havia ordenado que Pervin e Irina se casassem. Mas havia sido Pervin quem insistiu naquilo, apesar de saber que o duque Leon, o irmão mais novo do imperador, também estava de olho em Irina. Ela, como uma princesa de um país derrotado, chegou a aquelas terras e manteve seu silêncio. Sobretudo, ele acreditava que ela encontraria a felicidade ao seu lado. Mas todos os seus esforços foram inúteis. Em sua primeira noite, ela proferiu palavras cruéis. Afirmou que preferia morrer a dormir com ele, e isso congelou o coração de Pervin. Apesar de anos de esforços, o ódio de Irina só aumentou. Finalmente, ele teve que enterrar seu intenso amor por ela, mas agora a protagonista tinha renascido naquele corpo. Estava conquistando a todos naquele momento, ela estava treinando seu canto para o festival. Ao redor dela ficavam maravilhados com sua voz. Ela achava que isso era devido a quando era apenas uma aspirante a cantora como vocalista principal. A senhora Tilly avisou que o imperador, a imperatriz e até mesmo o duque Leon, que não estava na lista, tinham chegado. Ela sabia que era hora de entrar em ação e não poderia cometer nenhum erro naquela apresentação. Ela estava preparada e já tinha conseguido reunir bastante informação sobre aquela era e de como deveria se comportar. Além disso, era o dia que iria se apresentar como a nova Irina. Deveria usar a performance para mostrar a todos que ela era uma esposa atenciosa. O principal deveria tocar profundamente o coração de Pervin. Quando estava de partida, a senhora Tilly pediu para que esperasse, pois o duque iria escutá-la. Ela sabe estranho, pois sabia que o Pervin odiava ela muito. No entanto, a senhora Tilly pediu a ela que não tirasse conclusões precipitadas. Ela estava saindo quando dizia que aquele era o dia que mudaria o coração de Pervin e deu de cara com ele. Tinha escutado que ela dizia que sabia sobre o ódio que ele tinha por ela. Observou que ele estava escutando tudo através da porta, mas ele disse que tinha pessoas falando alto o suficiente. Quando a senhora Tilly falou com a protagonista, ela se lembrou de que deveria continuar a sua performance de boa esposa. Vendo que tinha ficado sozinha com o Pervin, deveria fazer o possível para não brigarem. No entanto, ela ainda estava sozinha no quarto com ele e notou que ele havia trancado a porta. Quando que ele estava se aproximando dela, dizia que eles deveriam descer mais rápido. Ele dizia que tinha algo mais urgente para fazer, e quando levou a mão no rosto dela, ela tirou com um tapa. Ele perguntou se era assim que ela realmente se sentia, tinha vontade de dar um tapa nele. Mas ele confessou que apenas queria arrumar o cabelo dela para trás porque ele tinha caído no rosto dela. Com isso, ela ficou avermelhada, imaginava que estava ficando louca e imaginando coisas. Dizia que estava apenas tentando deixá-la calma, não que ela precisasse, claro que não ficaria nervosa. Achou estranho, pois ele tinha acabado de sorrir e fazer uma gracinha. Ela agradeceu, pois achava que ele estava tentando ajudá-la em sua nova fase. Ele disse que apenas não queria que ela ficasse nervosa e cometesse um erro. Enquanto isso, ele foi descendo as escadas bem rápido e não esperou por ela. Ela, na tentativa de alcançá-lo, começou a andar rápido e não notou que estava pisando no vestido. Ele olhou para trás, era tarde demais, ela já tinha virado o pé e caído da escada.
Na mansão dos Charles, enquanto o festival cultural acontecia, as pessoas começaram a se perguntar sobre a mudança feita desde o falecimento do Duque de Charles. O assunto entre eles era sobre a duquesa Irina cantar naquele dia. Era espantoso ver que Irina finalmente havia decidido apoiar o Duque. Todos sabiam que o Duque Leblon tinha comparecido apenas para ver a performance da duquesa Irina. Ele raramente aparecia em festivais. Certamente a informação de que a duquesa iria se apresentar causou a ele um grande impacto. Em outro lugar, Irina sentia fortes dores no pé, resultado de ter caído da escada. Depois que o médico observou e colocou algumas ervas no pé de Irina, Pervin estava preocupado se ela poderia mesmo cantar. Por um breve instante, ela pode notar que o Duque tinha certo afeto por ela. Na verdade, ele estava se sentindo culpado por não ter esperado por ela e ter feito andar tão rápido. Mesmo assim, a protagonista não poderia perder aquela chance de mostrar para a sociedade que ela era uma duquesa perfeita. Por isso, ignorou as fortes dores no tornozelo para descer e se apresentar a todos. Vendo a dificuldade de Irina em se locomover, Pervin estava disposto a ajudar. Ele insistia que a esposa deveria obedecer às ordens médicas e descansar. Apesar de ele achar que era só uma música, não era assim que ela se sentia. Depois de colocar a mão no ombro do marido, disse que aquela música era especial. Tinha sido feita para ele. E por isso, ela deveria cantar e dedicar ao esposo. Queria que ele ouvisse cada refrão e não ignorasse que a letra tinha sido feita especialmente para ele. Cada vez mais, as palavras de Irina tocavam o coração frio e amargo de Pervin. A união deles era espantosa e causou estranheza no médico que observava os dois saírem de mãos dadas. Avermelhado, o duque pedia à duquesa que jamais mostrasse aquele lado para outras pessoas. Ele queria que aquele lado doce, carinhoso da duquesa ficasse guardado apenas para ele. Enquanto isso, na festa, Leblon já tinha tomado vários drinks e agora estava preocupado e importunando uma empregada para saber mais sobre a duquesa. Ele era tão desagradável que chegou a incomodar o irmão. O imperador sabia que Leblon, apesar de ser meu irmão, era uma pessoa difícil de lidar. Por isso recriminou ele, pedindo que fosse com calma e não causasse escândalos. Mas, no fundo, o imperador sabia que Leblon era uma causa perdida. Ao ver o duque e a duquesa Irina descerem as escadas, pediu para o irmão não ser tão inconveniente. Todos, ao olhar para a duquesa Irina, achavam que não existia mulher que pudesse igualar a ela em beleza. A imperatriz chamou a atenção do imperador para observar como o duque e a duquesa Irina estavam coladinhos. Também tinham o fato de que Pervin estava com sua pele branca avermelhada. Irina se comportou como a verdadeira lady. Cumprimentou o imperador e o duque Leblon. Para o imperador era gostoso ver que Irina estava socializando. Ela, ao dizer que estava disposta a cumprir seu papel de duquesa, deixou Pervin ainda mais avermelhado. É claro que Leblon não ia deixar passar. Queria saber por que os dois nunca participavam de bailes ou eventos da alta sociedade juntos. Ele queria fazer qualquer coisa para atrapalhar aquele momento do casal. Irina não tinha muita informação sobre o Duque Leblon, pois raramente ele aparecia na novela. Mas é claro que a protagonista iria se comportar adequadamente, pedindo desculpas por não estar cumprindo bem o seu papel. Ela fez um discurso breve, dizendo que a partir daquele momento cumpriria sem hesitação suas funções como duquesa. Depois, anunciou que a canção cantada por ela seria apenas para o marido. Queria que todos ouvissem e soubessem o quanto ela o amava e o admirava. Ela começou a cantar e parecia um lindo pássaro que conseguiu a atenção de todos. Vez ou outra, ela abriu um dos olhos para ver como estava sua performance. Apesar de estar com o tornozelo doendo, ela tentava ignorar para continuar a agradar a todos.
Em certo momento, ela não aguentou mais ficar em pé e acabou caindo sentada. Porém, o vestido fez com que aparecesse apenas mais um ato de sua performance. Pervin ficou assustado, mas ela colocou a mão na direção dele. Pervin era difícil de ser entendido e Irina não estava ciente do que ele realmente queria. Depois de dizer tantas coisas para ela, ele abraçou e disse para que não fosse que não o deixasse outra vez. Era estranho, há pouco tempo ele estava muito frio com ela, mas agora estava a abraçando. Ela pediu a ele que soltasse para poderem conversar. Com isso, se virou de frente para ele e disse que não iria a lugar nenhum. Ele disse a ela que tinha escutado sua música e sentiu toda a sinceridade. Mas é claro, a protagonista não era surda e tinha ouvido antes ele dizer que não era nem um pouco emocionante, apenas um showzinho. Ele até tentou voltar atrás no que disse, mas era tarde demais. Mas ela avisou que ele tinha se empenhado muito para colocar defeitos na performance dela. Ela dizia que era bom ele provar as coisas que pensava com o comportamento. Ela sabia que na frente de todos ele era muito carinhoso com ela, mas quando estava sozinho ele sempre era rude. Para demonstrar com o comportamento que ele estava empenhado, tocou de leve os lábios dela com os dele. Depois daquele breve encontro com o Duque, ele não voltou para o seu quarto. Agora estava ainda mais confuso. Além da vida dela estar uma confusão por ter entrado em uma novela e estar se acostumando com tudo, ainda tinha Pervin. Ela se lembrou de quando ele a beijou levemente e deu quanto os dois ficaram avermelhados. Também dou o quanto Pervin ficou irritado depois de ter feito um simples gesto de carinho. De repente, abraçou e até beijou, mas continuou rude depois disso. Agora não sabia se todo o esforço que ela teve tinha valido a pena ou não. Ela precisava a todo custo tirar a fama de coração de gelo que recaiu sobre ela. Enquanto estava deitada pensativa, escutou a voz da senhora Tilly. Ela estava preocupada em que a duquesa pudesse amassar o vestido, por isso iria ajudar ela a se trocar. Depois de tirar o vestido sufocante, Irina estava se sentindo bem melhor. Protagonista calma, gentil, agradeceu àquela senhora por ter ajudado. Como sempre, a senhora Tilly aproveitou para saber sobre o que tinha acontecido durante o baile. Mas a única coisa que Irina conseguia lembrar era do beijo que o Duque tinha dado. E só de pensar nisso já ficou avermelhada. Por isso, procurou rapidamente trocar de assunto e ficou chateada só de lembrar quando ele disse que sua performance não passava de um showzinho. Aquela senhora, para defender o Duque Pervin, achava que ele não tinha dito o que realmente pensou. Ela dizia que o Duque era uma pessoa muito direta, por isso as palavras dele entendiam ser um pouco afiadas. Irina contou à senhorita Tilly que estava com vontade de descansar, e a senhora sugeriu que ela ficasse um pouco no jardim. Enquanto isso, o Duque, no quarto dele, achava que aquela situação estava deixando ele muito estressado. Sabia que tinha beijado Irina por impulso. Ficou chateado por não ter conseguido se controlar. Ele ainda não acreditava, achava que ela pudesse ser aquela mulher odiosa. E se isso fosse verdade, ela mais uma vez estaria brincando com os sentimentos dele. Mas ele também se penalizou por ter tratado mal, mesmo a duquesa mostrando que tem interesse em mudar. Ele continua a agir de forma grosseira. Mas toda aquela situação era cansativa, estava deixando ele desconfortável naquela roupa. Ele teve a ideia de tomar um pouco de ar, por isso abriu a grande janela do seu quarto. A noite estava linda e a brisa parecia deixar o Duque um pouco mais relaxado. Quando enfim conseguiu tirar os pensamentos de Irina de sua cabeça, olhou para baixo. É assim que fez isso, notou que ela estava sentada em uma cadeira com roupas de dormir. Ela aparentava bastante desconfortável com suas vestes, tanto que não pensou duas vezes antes de tirar as meias e os sapatos. Ela também sentou-se em uma posição bastante confortável para ela, colocando as pernas em cima da mesa. Só de vê-la sentada confortavelmente no jardim que ficou constrangido. E começou a ter alguns pensamentos com a duquesa. Ela tinha ficado o dia todo em pé de saltos e meia muito apertada, por isso tinha tirado para massagear suas pernas. Mas do alto Perden apenas notava que a sua pele era macia e sedosa. Quanto mais olhava, mais os pensamentos tomavam conta de sua mente. Achava que não deveria continuar espiando a mulher, mesmo ela sendo sua esposa. Mas por mais que tentasse, era difícil para ele conter os seus olhos e pensamentos. Pensava em fechar a janela e parar de olhar, mas tentou dar mais uma olhadinha. Mas não adiantava. Quanto mais ele olhava, mais sua pele ficava febril.
Quando ela olhou para cima, ele teve a sensação de ter sido visto por ela, por isso se afastou. Ela conseguiu ver ele rapidamente, mas se entristeceu ao ver que ele recuou. Porém, seu momento de tristeza foi breve, pois a senhorita Tilly tinha chegado com chocolate quente e macarrons. Enquanto isso, o Duque no quarto sentado, próximo à janela, constrangido por ter sido pego. Agora, novamente estava com ódio da duquesa, sabia que ela estava levando ele à loucura. O dia nem tinha clareado direito na mansão dos Charles, mas Irina já estava sendo despertada. A senhora Tilly tinha ido, como o combinado, acordar Irina. Ainda sonolenta, a protagonista perguntava por que estava acordando ela tão cedo se ainda nem tinha clareado. Mas a senhora Tilly lembrou ela que na noite passada tinha dito que gostaria de se despedir do mestre antes que ele fosse trabalhar. Ela, aos poucos, se lembrava da conversa que tinha tido no jardim. Na ocasião, contou para a senhora Tilly que estava preocupada com a relação entre ela e o Duque. Deixou claro a sua vontade de mudar naquele 5º ano. É claro que a protagonista fazia isso, pois Irina Lilás será considerada suspeita e será condenada à execução na frente da Stella e Pervin. Por isso, naquela noite, perguntou à senhora Tilly se tinha alguma forma dela se aproximar mais rápido do marido. E sem perder tempo, aquela senhora disse que havia uma tradição na casa Charles para construir vínculos. Disse que deveria escolher pessoalmente as abotoaduras do mestre antes que ele fosse trabalhar. Também não se achava íntima o suficiente para escolher as abotoaduras que ele iria usar. Também quis saber sobre o que as abotoaduras tinham a ver com um bom relacionamento. Aquela senhora avisou que, considerando como as coisas foram hostis nos últimos 4 anos, aquela era uma oportunidade perfeita. Por isso, a senhora Tilly caprichou no visual da duquesa. E, é claro, tocou novamente no assunto do casal terem um bebê, o que não agradou muito a protagonista, mas tenta ficar calma para não desanimar a senhora Tilly. Ela sabia que os mais velhos estavam pressionando por causa da quantidade de tempo do casamento que já tinha se passado. Mas a protagonista sabia que não deveria se desentender com o marido, e isso poderia aumentar as chances da execução. Primeiro, ela precisaria resolver as coisas entre o marido e ela. Por isso, fez o caminho do quarto dela até o quarto do Duque Pervin. Passou por todo aquele corredor luxuoso e na frente do quarto estava um mordomo esperando o Duque sair. Ao ver que a duquesa e a senhora Tilly se aproximavam, que sabia qual era a ocasião. Mas quando se tratava da senhora Tilly, era mesmo uma loba. E conduziu muito bem a situação para que ele deixasse a duquesa entrar sem mais perguntas. Dizia para a duquesa que aguardava do lado de fora, ansiosa por bons resultados. E Irina entrou para o quarto e fechou a porta, enquanto os 2 criados esperavam do lado de fora. O mordomo até tentou falar para a senhora Tilly que o mestre dele estava ocupado. Mas é claro que a senhorita Tilly sabia muito bem da rotina do jovem mestre. Irina, sem saber de nada, já entrou chamando por Pervin. Observou ao redor e não notou a presença dele. Olhou para a cama e notou que ela já estava feita e também que o quarto era singelo. Notou o que o Duque havia deixado e iria ficar com o quarto mais confortável. Isso levou a protagonista a pensar por que Irina era tão ruim com aquele homem. Enquanto pensava nessas coisas, que estava observando alguns documentos que acabou deixando cair e se espalharem no chão. Se baixou rapidamente para pegá-los antes que Pervin pudesse chegar e notar que ela estava mexendo. Mas era tarde, ele tinha visto que ela estava no quarto dele. É assim que ele a chamou por ela. Ele achava estranho que era a primeira vez em 4 anos que ela comparecia ao quarto dele. E quis saber o que ela estava fazendo no quarto dele. Notou que ela não respondia, apenas estava meio envergonhada de ter sido pega. E além do mais, ele tinha acabado de sair do banho e estava com pouca roupa. Ela até tentou não olhar para aquele corpo musculoso. Mas por um instante não conseguiu e a visão do que seus olhos contemplavam fez com que Irina ficasse ainda mais envergonhada. Ele, ao ver os papéis no chão, perguntou a ela se sabia o que era. Ela disse que nem olhou direito. Para ele, o importante era o que ela estava fazendo no espaço pessoal dele. Queria saber o que ela fazia tão cedo nos aposentos dele. Ela pediu a ele que não entendesse errado, tinha apenas ido escolher abotoaduras dele. Ele ficou apreensivo, porque sabia que ela não poderia estar falando sério ou não sabia no que tinha se metido. Desconfiava que a senhora Tilly não tivesse contado toda a história para ela. Perguntou a ela se não achava estranho uma duquesa ter que escolher as abotoaduras do marido. Perguntou se ela queria mesmo saber toda a história sobre as abotoaduras. Se aproximando dos seus ouvidos, disse a ela que os homens geralmente ficavam mais quentes pela manhã e assim eram mais fáceis de produzir herdeiros.
Era apenas uma desculpa usada para que o casal fizesse certas coisas pela manhã. Pervin tinha satisfação em dizer aquelas coisas para Irina. Ela notou que ele tinha dado um leve sorriso, poderia ser por ela estar em uma situação complicada. Sorrindo, ela disse que entendia, na verdade, que a protagonista também queria entrar no joguinho dele. Queria deixá-lo tão envergonhado quanto ela mesma, por isso que colocou a mão em seu abdômen. Perguntou, olhando nos olhos deles, se eles iriam seguir a tradição dos Charles. Instantaneamente ele ficou avermelhado, parecia que tinha sofrido um verdadeiro bombardeio. Na intenção de deixá-lo constrangido, ela começou a fazer o mesmo jogo. Depois de ter dito aquelas palavras, ele ficou admirado e recuou. O movimento seguinte deveria ser puxar o colarinho dele, mas ela se deu conta de que ele estava desnudo na parte de cima. Por isso, simplesmente entrelaçou sua mão na dele. Perguntou qual era o problema, já que os dois eram casados. Ela achava que era bom tê-lo na mesma emboscada que ele havia feito. Mas ao invés de recuar, ele se adiantou e arremessou a jovem. Ela caiu deitada e com um susto fechou um dos olhos. E com o outro via quando ele se aproximava. Agora a protagonista é quem estava em uma situação bastante constrangedora. E assim que notou o que estava acontecendo, ela viu que ele estava gostando. Dizendo que tudo tinha partido da mente dela, ele colocou a mão dela no abdômen dele. Ela rapidamente tirou. Ele disse bem próximo a ela que o que ela fez não foi uma brincadeira, e sim uma provocação. E agora ele apenas estava devolvendo na mesma moeda. Olhando nos olhos dela, dizia que já estava pronto. Pela primeira vez desde que chegou ali, ela se sentiu encurralada. É como se o corpo dele ainda estivesse molhado e alguns respingos do cabelo dela. Por isso, ela pediu para que ele se enxugasse. Fez isso, cada um foi para um lado, visivelmente envergonhado. Ela olhava-no de canto de olho e notava que seu marido estava se enxugando. Notava também que ele tinha ombros largos. Enquanto isso, do lado de fora, a senhorita Tilly esperava ansiosa para que tudo estivesse dando certo lá dentro. Sentiu-se ameaçada quando o mordomo apressadamente quis entrar. Ele era inexperiente e achava que o fato do mestre estar demorando poderia significar que algo ruim pudesse estar acontecendo. Mas Alfred foi impedido. A senhora Tilly explicou que os dois eram casados e não estavam fazendo nada de errado. Além do mais, eles eram jovens e estava passando da hora daquela mansão ter uma criança. Quando ela disse isso, Alfred ficou avermelhado, pensou que quase presenciou uma situação constrangedora. Depois de ouvir a senhora Tilly, Alfred iria esperar o tempo que fosse necessário. E agora estava inquieto, pois tinha algo de errado. Por isso, ele precisou conferir com a senhora Tilly, queria saber por que a duquesa entrou com a desculpa de ajudá-lo com as abotoaduras. Dentro do quarto, o duque se secava. Enquanto a protagonista ainda estava de costas, estava tentando evitar ver o corpo grande do marido. Por isso, disfarçou dizendo que estava cansado depois de tudo o que aconteceu pela manhã. Mas o duque não estava disposto a deixar ela ir. Falou que já que ela estava ali, poderia muito bem escolher suas roupas. Ela perguntou se um dos empregados não poderia ajudá-lo. Ela deixou claro que aquela tradição de gerar herdeiros não dizia respeito a eles. Ele disse que não era sobre a tradição, ele só pediu que ela fizesse porque ele pediu. Nos olhos dela, deixou claro que estava falando sério. A protagonista, para acabar com tudo mais rápido, disse que iria escolher, mas assim que eu terminasse, iria embora. Na intenção de escolher uma roupa bonita para o marido, ela entrou no closet. Pensava em escolher rapidamente e sair. Tendo boa intenção, se virou para mostrar a roupa que tinha escolhido. Mas ficou aterrorizada quando viu que a toalha dele estava no chão. Ele não tinha certeza do que ela estava pensando, por isso perguntou o que tinha de errado. Só então tomou ciência sobre o que ela estava imaginando. Por isso se aproximou dela e falou que se ela estivesse esperando algo mais, deveria tê-lo avisado. A protagonista entregou rápido a camisa e pediu a ele que deixasse de imaginar coisas estranhas. Depois ele quis que ela escolhesse também as abotoaduras. Fazendo o que ele pediu, ela pensava que era uma situação constrangedora atrás da outra. Depois de observar um tempo, ela escolheu abotoaduras em forma de coração. Ela mostrou as abotoaduras que tinha escolhido. Assim que as viu, ele se lembrou delas. Tinha usado elas apenas uma vez, por isso achou estranho e perguntou o porquê dela ter escolhido justo aquelas. Ela disse que era pelo fato de querer que os dois se dessem bem a partir daquele momento.
Queria que os dois começassem como um casal feliz. Ele achava estranho ouvir aquelas palavras vindo dela. Mesmo assim, era muito bom ouvir, e por isso ele iria se esforçar. Com isso, a protagonista sentia que finalmente tinha valido a pena acordar tão cedo. E até mesmo os embaraços que passou começou a valer a pena. Sorrindo, ela dizia ao marido que iria tentar com todas as forças fazer tudo certo.